E aí a gente coloca na conversa a Dora Kramer, que está conosco, acompanhou essa fala do presidente e traz a sua análise. E aí, Dora, bom dia para você mais uma vez. Bom dia, gente. Agora incluindo o Ivan, né? Tá aí, Carla. Isso. Bom dia para todos. Olha só, é um discurso, achei assim bem provocativo, né? Só que é, como diz o Megali, é no tom habitual dele, fazendo uma provocação, dizendo não vamos aceitar, vamos enquadrar. Agora faltou dizer o seguinte: o que quer dizer não aceitar? É não aceitar a decisão judicial? Bem, para isso, o Supremo Tribunal Federal está preparado, porque está no radar do Supremo Tribunal Federal a possibilidade dele não aceitar. O Supremo Tribunal Federal está preparado para riscos leves, graves e levíssimos. Isso ouvi do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. A outra, quando ele diz vamos enquadrar. Enquadrar como mesmo? Quer ouvir esse trecho, Dora? Significa? Esse trechinho específico? Quer ouvir esse trechinho específico? Quero, mas eu lembro dele. Tá bom. Era só para ilustrar a sua fala. Tá bom. Não, cara, também não foi assim tão não, na verdade, Dora, sabe por quê? Foi agora, né? Eu tive que ouvir de novo para lembrar que ele diz ou o chefe desse poder enquadra o seu ou aí faltou essa parte. Aí eu ela que tá querendo relembrar, Dora. Ela que tá querendo relembrar. Dora. Peraí, então 10 segundos. Ou pede pra sair. Vai lá, não, vai ou lá. vai acontecer alguma coisa que a gente não quer. Ouça só. Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Viu? Ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Pois é, aí deixa tudo no ar. Aquilo que nós não queremos é o quê? É invadir o Supremo Tribunal Federal? Vão fazer isso? Então é isso que eu digo, o Supremo Tribunal Federal está preparado e quanto mais ele faz, se ele der materialidade a esses atos, ele vai ter toda a institucionalidade, a legalidade, seja ela pertencente à economia, ao legislativo, à cultura, à academia, tudo contra ele. Então fica esse negócio no ar, que é a mesma coisa de sempre, serve para insuflar a massa, para mobilizar, mas não tem materialidade. Vamos esperar? São Paulo, também não fiquei com o menor medo, ele faz um chamamento ao presidente Luiz Fux, sem citar, né? Ou o chefe desse poder enquadra, ou esse poder, vamos ter que fazer com eles o que nós não queremos. Olha, o ministro Luiz Fux não vai atender a esse apelo do presidente Bolsonaro, você tenha certeza. Para não me alongar, a outra coisa que me chamou a atenção nessa manifestação, nessa coisa pela manhã, vamos ver de tarde, é que o seguinte, o presidente Bolsonaro conseguiu o intento dele de produzir imagens que corram o Brasil e o mundo, mostrando multidões em apoio a ele. Até aí, perfeito. Era gente que não acabava mais na esplanada. Aqui no Rio, em Copacabana, uma multidão também. O que a gente está vendo as imagens em São Paulo parece que a coisa vai na mesma toada. Até aí, ok. O problema é que essa manifestação ela é completamente descolada da realidade. Na agenda dos manifestantes, a gente não viu faixas, nem palavras de ordem, falando dos problemas reais do Brasil, aqueles que falávamos mais cedo, inflação, desemprego, crise hídrica, crise sanitária, crise política, crise econômica, enfim, crise para todo lado. Evidente que eles não podiam falar isso, porque isso significaria cobrar do governo uma atitude. Eles estavam ali para dizer que está tudo uma maravilha. Só que isso não é o Brasil real, né? Isso não se coaduna, é aquela coisa que eu já falei. Quer dizer, faz a foto, mas e aí os fatos, né? Os fatos têm maior peso. Então, eu acho que é algo que não sobrevive, é um instantâneo, né? A notícia legal, boa, é que tudo transcorreu sem violência, né? Não houve
nenhum fato assim, nenhum tipo de... Não houve briga de rua, né? Não houve troca enfim, não teve embate, né? Isso é uma coisa legal, bom, tal. Vamos ver como é que vai ser de tarde, porque também ouvi lá no Supremo que é o seguinte, não havia preocupação nesse aspecto da segurança, tal, da confusão, da arruaça, muita preocupação com Brasília, porque foi feita ontem, o ponto facultativo e uma varredura rigorosa, então havia uma certa tranquilidade com relação à segurança. Em São Paulo, a preocupação era em São Paulo, né? Porque ali você tem um protagonista do outro lado, que é o governador de São Paulo, João Dória. Você tem aquelas coisas que acontecem sempre em final de manifestação, black bloc, não sei o quê, arruaça, né? E nesse momento de ansiedade que nós estamos, alguém quebrando uma vidraça, a gente não sabe o que pode acontecer. Foi isso, mais algo. Dora, inclusive o presidente Jair Bolsonaro falou que o discurso dele à tarde deve ser mais contundente, né? E num outro trecho do discurso dele em Brasília, que já já a gente vai rodar por aqui, ele diz que vai a São Paulo, retorna amanhã e vai ao Conselho da República, junto com ministros, presidente da Câmara, do Senado, do STF, com esta fotografia de vocês. Você que citou a imagem, a foto que ele conseguiu fazer. Agora, esse Conselho da República, para quem não sabe, é um órgão superior de consulta da presidência que geralmente é chamado quando, nos momentos de crise, e analisa questões como intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa. A gente ainda não rodou esse trecho na programação, mas vai rodar já já. Agora, que simbolismo há nisso, Dora, de eu vou levar essa fotografia para o Conselho da República, essa instituição que analisa a estabilidade das instituições e que é chamado justamente nos momentos de maior crise? Gente, eu vou ter que apurar, porque eu fiquei surpresa também, não sabia coisa nenhuma de convocação de Conselho da República, não se tem notícia de convocação de Conselho da República, não se tem notícia de reunião com outros poderes, ninguém, chefe dos outros poderes, ninguém falou isso, então eu não sei se é uma coisa que o presidente jogou ali, sabe, palavras ao vento. Um blefe, ou né? Se é algo... uma qualquer coisa, entendeu? Tá lá em cima do palanque, aí você fala qualquer coisa. Pode ser isso. Agora, pode não ser também. Acho isso algo, assim, concreto. Vou ter que ver aqui também. Eu soube, o repórter estava falando isso, e eu fui pega de surpresa, porque não sabia, não se tem notícia de nada disso. Não é assim, você convoca o Conselho da República, não é num palanque, né? Você se dirige aos integrantes desse conselho, né? Você combina isso, e isso não estava combinado. Isso é alguma coisa que a gente vai ter que destrinchar ao longo do dia. Vamos acompanhar esse segundo trecho, então. Tudo bem, Megali? Esse Conselho da República está previsto na Constituição, né? Cada governo tem o seu. No caso do Bolsonaro, ele é formado da seguinte forma, pelo vice-presidente, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados, os líderes da maioria e da minoria no Senado, o ministro da Justiça, e aí 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35, todos com mandato, sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 pelo Senado e 2 pela Câmara dos Deputados. Sinceramente, não sei quem são esses 6 indivíduos, mas é isso que está previsto na Constituição. A gente vai apurar, todo mundo foi pego de surpresa também. Ô, Dora, uma última, pode ser ou tá muito em cima, Carlinha? Não pode, eu só ia colocar Vamos lá. aquele outro trecho em que o presidente justamente diz isso, né? Vocês querem ouvir, Não, deixa pra lá. Deixa pra lá. Ele disse, Não, né? vamos colocar orientação Então aqui, vai, tá, coloca Megali? aí. Vai lá, manda bala. Supremo Tribunal Federal perdeu as condições mínimas de continuar dentro daquele tribunal. Nós todos aqui, sem exceção, somos aqueles que dirão para onde o Brasil deverá ir. Temos em nossa bandeira escrito ordem e progresso. É isso que
Mas não podemos admitir que uma pessoa turve a nossa democracia. Não podemos admitir que uma pessoa coloque em risco a nossa liberdade. Eu jurei um dia, juntamente com o Hamilton Mourão, vice-presidente do meu lado, juntamente com o Braga Neto, ministro da Defesa, darmos a nossa vida pela pátria. Todos vocês, que porventura não fizeram esse juramento, fizeram outro, também igualmente importante. Dar a sua vida pela sua liberdade. A partir de hoje, uma nova história começa a ser escrita aqui no Brasil. Peço a Deus, mais que sabedoria, força e coragem para bem decidir. Não são fáceis as decisões. Não escolho o lado do conforto. Sempre estarei ao lado do povo brasileiro. Esse retrato que estamos tendo nesse dia não é de mim, nem de ninguém em cima desse carro de som. Esse retrato é de vocês. É um comunicado, é um ultimato para todos que estão na Praça dos Três Poderes. Inclusive eu, presidente da República. Para onde devemos ir? Cada um de nós deve se curvar à nossa Constituição Federal. Nós temos essa obrigação. Se queremos a paz e a harmonia, devemos nos curvar à nossa Constituição. E dizer a vocês, enquanto vocês estiverem comigo, eu estarei com vocês. Não importa quantos obstáculos, porventura, tenhamos ao longo do nosso caminho. Cheguei aqui e entendo por uma missão de Deus. E a Ele devo a minha segunda vida. E devo também a condução dessa nação. Todos nós somos passageiros nessa terra. Todos nós temos responsabilidade. Todos nós temos o dever de lutar para aquilo que se faça de melhor para cada um de nós. Indo para o encerramento, peço que me ouçam hoje por volta das 16 horas, lá na Paulista. Como chefe do executivo, seria mais fácil ficar em casa. Mas como sempre disse, ao longo de toda a minha vida de política, sempre estarei onde o povo estiver. Vou a São Paulo e retorno. Amanhã estarei com o Conselho da República, juntamente com o ministro. Para nós, juntamente com o presidente da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Com essa fotografia de vocês, mostrar para onde nós todos devemos ir. Acredito no Brasil, acredito em vocês e todos nós acreditamos em Deus. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo. Ô Dora, esse trecho aí, especialmente o início, já tem um caldo mais grosso, já tem um caráter golpista mais claro. Esse negócio de apontar um inimigo
quem está turvando a água da democracia, mesmo sem dizer o nome, a gente sabe de quem ele está falando, de falar que ele quer morrer pela liberdade, que espera que todo mundo também ofereça a própria vida pelo país, já não está carregado de tantas metáforas, já é um discurso ali, claro que ele usa meias palavras, como sempre, mas é um discurso francamente golpista. Quem saiu dali e foi para casa almoçar, graças a Deus fez isso, mas ou optou por não seguir o que está dizendo o presidente ou fingiu que não ouviu. Porque o que ele estava conclamando ali era violência contra um dos poderes, Dora. Pois é, ou então foi para casa confiando que ele vai dar conta disso tudo, né? Um discurso realmente, aí você tem razão, esse segundo trecho, eu já tinha achado que ele era um discurso provocativo, faz provocação, né? Ele não diz o que vai fazer, ele provoca, né? Agora, ele não convoca objetivamente as pessoas para fazerem isso ou aquilo, né? E aí faz aquele recuo, usa meias palavras, diz que, olha, ninguém quer ruptura, ninguém quer confusão, ninguém quer nada, deixa que eu faço, que eu vou no Conselho da República, eu vou, a hora que a gente acabar aqui, perguntar aos presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo se realmente tem essa reunião, se eles vão a alguma reunião desse tipo. Se não tiver reunião nenhuma, ele falou uma mentira lá nesse palanque. Ou então, se tiver reunião, ele buscou constranger esses presidentes dos poderes a uma situação que não estava prevista, ou se estava prevista, ninguém estava falando dela, enfim, é uma confusão, se bem que a gente sabe que o presidente joga nessa confusão, essa coisa nebulosa que ninguém sabe direito o que é, com o intuito de criar aquela expectativa de ruptura, aquela perspectiva de um cenário mais ruim, né? Mais confuso, justamente no sentido de intimidar, as pessoas ficarem com medo. O que ele quer é isso, é que as pessoas fiquem com medo, quando ele não fala objetivamente. Vamos fazer isso ou aquilo. Faz provocação, recua, diz, não, mas todo mundo aqui quer paz, ninguém quer ruptura, é a Constituição. Ora, a Constituição é o que está sendo seguido, e ele está provocando principalmente o Supremo Tribunal Federal, né? Quando fala desse poder, quando fala de uma pessoa, que uma pessoa, gente, o Supremo Tribunal Federal está unido como nunca esteve. Aliás, não estava, essa foi uma obra do presidente Jair Bolsonaro, foi unir o Poder Judiciário, foi unir a Corte Suprema. Então, quando ele fala do ministro Alexandre de Moraes sem nominar, ele que não se iluda, ele está falando com a Corte como um todo, não é? Então, é uma situação aí que eu volto, é preciso se destrinchar. Podemos ter uma cenografia, uma balela, ou podemos ter algo mais substancioso sendo organizado. Se estiver, vamos ver se o vice-presidente, se os comandantes militares, se os presidentes do Poder Legislativo, se o Supremo Tribunal Federal vai embarcar na vibe dele, porque sozinho não faz gol. Bem, acho que é isso, né, gente? Como se houvesse essa hierarquia, né, de um presidente do Supremo Tribunal Federal, como se os outros ministros fossem subordinados a ele, para que, enfim, desse uma prensa no ministro Alexandre. Verdade, né? Tem mais essa. Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou como assim? O seu o quê, né? Ele não é funcionário do Luiz Fux. Não, Ô, gente, Exato. Então, eu acho que Eu tenho mais uma, se vocês me permitirem. Tá bom. Pode mesmo? Manda bala. Ô Dora, o que eu ia te perguntar antes é o seguinte, a foto foi tirada, né? Em Brasília, Copacabana, será tirada em São Paulo, são fotos impactantes. É gente pra chuchu, não é surpresa nenhuma, né? Muita gente conclamando pra manifestação, mas a foto tá lá. Essa demonstração, entre aspas, de força, vira casaca de eleitor? Quer dizer, geralmente popularidade de político, quando começa a cair, é que nem água na ladeira e fogo na subida. É difícil parar. Mas quando essas fotos começam a circular, aquele que havia abandonado, no caso o presidente da República, pode ficar impressionado e voltar? Ou o cara tá mais preocupado em pagar R$1,40 no pão na padaria, Dora? Olha, eu acho que está mais preocupado porque o que levou à impopularidade do presidente não foram manifestações, foram várias manifestações
na verdade, com bastante gente, não teve nenhuma que foram assim, 6 gatos pingados, né? Então não foi isso que levou à queda da impopularidade. A queda na popularidade foi por causa da inabilidade, da incapacidade de lidar com os problemas concretos. E os problemas estão aí. Agora, serve para alguma coisa. Acho que não vira casaca, não, né? Ainda mais porque tudo vai depender das atitudes do presidente, né? Mas serve para uma coisa, serve para deixar o mundo político naquela mesma situação de, opa, com relação a impeachment, opa, é multidão, opa, ele mobiliza, opa, tem gente na rua, não é assim. Situação muito diferente do Collor, que quando convocou as pessoas obteve um resultado contrário, muito diferente das multidões que foram às ruas pedindo impeachment da Dilma, né? Então, isso serve, sim, para deixar aqueles pedidos de impeachment ali no mesmo lugar onde estão, na gaveta do presidente da Câmara, Arthur Lira. Agora, é importante notar que esses pedidos não foram levados adiante, mas também não foram arquivados. Valeu. Bom, acho que é isso. Ô Dora, você disse que está à disposição ao longo de toda a terça-feira. Mais tarde você volta por aqui com mais análises, até porque, né, a gente tem o grande discurso da Paulista. Então, tem a robustez para ser analisada. Uhum. Então tá bom, Nada Dora. de pôr o celular no silencioso. Dora vai almoçar, daqui a pouco ela tá de volta trazendo a análise do discurso robusto. Beijo, Dora, até mais. Isso é para os mortais. A Dora vai escrever que Dora vai almoçar. Maravilhosa. Beijo, Dora, até mais tarde. Beijo, Dora. Megali, você vai pro almoço? Se você me liberar, caso contrário, eu tô aí à disposição, Não, carinha. então, vai almoçar. Amanhã a gente tá de volta por aqui logo cedinho, trazendo também todas as análises, combinado? Tá bom, precisando, eu tô aqui em casa. Se quiserem alguém aí pra reforçar a robustez da tarde, estamos à disposição. Beijão a todos. Até, Ivan. Falando em robustez, né? Beijo, Você me libera também, Carla? Claro, Valeu. obrigada. O Ivan Eu tá volto desde mais 5 tarde. horas da manhã aqui praticamente. Gente, companheiros, obrigada. Valeu, Viu? às Até 2 eu tô de mais. volta, tá? Beijo, até mais.